dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A paz do Senhor a todos que nos acompanham. Não esqueçam de curtir nossa página, de nos acompanhar nas redes sociais. Eu quero ler com você hoje o Salmo 90, o verso 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu estou contando os dias para essa pandemia acabar. Contando os dias para voltar aos cultos no templo, contando os dias de poder viajar para Ilhéus, contando os dias de rever amigos, irmãos, pessoas queridas, contando os dias para refazer minhas visitas. A verdade é que a gente vive contando os dias. E nesses tempos de pandemia, nunca se contou tanto o tempo. Nunca se sentiu um tanto tempo sobrando. As pessoas estão em casa ainda, sem saber o que fazer, querendo mudar as coisas. Já parou para pensar que sem a morte jamais haveria noção de tempo? Que sem a noção de tempo não haveria a valorização da vida? Pois é. Se você parar para pensar, Adão, quando vivia sem esse tempo, sem ter que contar os dias, sem esperar a morte, quando ele é tentado, ele não é tentado com um prêmio de vida eterna. Ele não podia ser tentado com vida eterna. Não lhe foi oferecido como tentação viver para sempre. Afinal, ele não havia pecado ainda. Então, ele não entendia e não tinha noção de tempo. Então, o que lhe é oferecido é um conhecimento do ser igual a Deus. Depois, Adão descobre que depois do pecado, ele precisa agora valorizar cada dia, cada momento, porque agora não há mais eternidade. Agora existe um planejamento. Agora ele não sabe que dia esse fim virá, mas que ele virá. É o que todos nós enfrentamos todos os dias: a morte, o tempo e a vida. Esse vírus veio trazer essas três faces da nossa luta cotidiana. Estamos enfrentando, chegamos a quase 100 mil mortos num curto espaço de tempo, e a vida vai se esvaindo. Eu espero que depois disso tudo nós possamos contar os nossos dias, de tal maneira que a gente consiga alcançar um coração mais sábio, que a gente consiga valorizar a vida, valorizar os momentos, valorizar as ações, as pessoas, as aproximações, os abraços, os sorrisos, os passeios, os cafés, os banhos, os encontros e desencontros. Sem essa morte, nós não saberíamos o que era tempo. E o tempo está aí porque a morte também está. E se existe morte, existe tempo, então tudo é limitado, tudo é reduzido. E essa noção do tempo nos faz valorizar a vida. Se você sabe que tem pouco tempo, é hora de valorizar. Valorize a vida. Siga em frente. Adore ao Senhor. Essa é uma oração, Salmo 90, feita por um homem que viveu 120 anos, Moisés. E ele, depois de ter vivido 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto, e vivido como escravo, vivido de forma tão complicada a sua vida, no meio de escravos, corrigindo, ele faz essa oração e pede a Deus que ele valorize os dias. Ele tem agora uma história, ele tem algo para contar, algo para valorizar. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, não sei como você tem valorizado os seus dias, mas é preciso que você, diante de todo esse quadro terrível que nós vivemos, que você repense essas coisas.
que você siga adiante sabendo que a gente precisa valorizar cada momento, cada instante. O tempo passou e eu, pensando na minha história, enquanto pensava nesse sermão, e de repente já passaram 18.615 dias na minha vida. Alguns dias não tiveram o menor sentido para mim. Dias cansativos, dias que eu não valorizei, dias que passaram sem o menor sentido para mim. Mas eles foram computados, eles foram contados, eles foram somados. E eu os perdi. Tempo é algo que quando passa, não retorna. Não se pode resgatar o tempo perdido. Ele segue numa linha reta, ele segue em frente. Gosto da música Resposta ao Tempo, de Nana Caymmi. Recomendo que você a ouça. O tempo sabe passar e eu não sei, como ela diz na poesia. Porque o tempo sempre passa, mas a gente não sabe passar. A gente vai enfrentando, de repente, o envelhecer e a gente vai vendo os dias passando diante de nós uma rapidez tão grande. É disso que trata o Salmo 90, da finitude da vida, do tempo, de como as coisas passam de maneira tão apressadas. E ele chega a dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. E então, o que nos resta agora? Agora, com essa ideia de morte, surge o tempo para que a gente valorize a vida. Ora, se eu tenho um fim e se eu tenho um tempo determinado para todas as coisas, é tempo de valorizar a vida. É tempo de você sorrir, é tempo de você se refazer. É muito triste, esses dias eu tenho ouvido muitas queixas de pessoas que estão pensando assim, eu perdi o ano todo que eu deixei de fazer muita coisa. Mas é um momento também de valorizar o tempo que você tem para repensar, ressignificar a sua caminhada, repensar suas amizades, repensar o seu comportamento e, acima de tudo, entender que os dias são para nós um presente de Deus. Um presente que muitos perderam nessa pandemia. Não tem mais tempo. E o que te resta agora? Tempo. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Valorize o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Portanto, meus queridos, que nesses dias difíceis nós possamos parar um pouco, olhar os lírios dos campos, reler o Salmo 90 e pedir ao Senhor que a gente viva esses dias que passam rápido e que nós voamos, nos preparando para a eternidade. Um lugar com Deus onde o tempo não conta, onde não há relógios, onde a gente não vai planejar porque a gente não pode pensar daqui para 10 anos, para 100 anos, porque lá não haverá mais dia e nem noite, não haverá mais tempo. E finalmente retornaremos ao nosso estado original. É uma promessa do Evangelho, é uma promessa de Cristo. Portanto, nos resta pouco tempo nessa vida para todos. Todos nós temos o dever de contar os dias de maneira que possamos alcançar corações sábios ou coração sábio. Que Deus te dê sabedoria nessa caminhada. Que você alcance essa sabedoria em Deus e saiba que por conta da morte a gente tem a noção de tempo, porque ela vem, e por conta do tempo a gente precisa valorizar a vida, porque a vida passa. Amado Deus, nosso Pai, abençoa esta pessoa que nos assiste e que às vezes está ansiosa, às vezes pensa também que tem todo o tempo do mundo, tem adiado algumas coisas, procrastinado algumas decisões por conta de medo e de incertezas. A única certeza de fato que nós temos, Senhor, é de que o tempo que passou a gente não resgata e de que o tempo que virá é o que nos resta, Senhor, para viver de maneira plena diante de Ti, obedecendo a Tua palavra, cheio do Teu Espírito e sabendo que o Senhor é Deus eterno
e que aos homens está ordenado morrer. Tem, pois, misericórdia de nós, nos fortalece em tudo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima, que o Senhor nos fortaleça. Um grande abraço. Pois tu